boa noite, internauta. Você está aqui na AltV e mais uma edição Pergunte ao Dr. Carbone, programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 18 às 20 horas. É um programa de entretenimento, um programa que nós tentamos tirar as dúvidas de você, internauta, e sempre abordando assuntos pertinentes aqui de São Paulo, do Brasil e do mundo. Primeiramente, apresentando aqui eles que têm cadeira cativa, ele que é o mentor desse programa, Dr. Ângelo Carbone. Muito boa noite, tudo bem com o senhor? Estou feliz de falar com todos aqui de novo, nessa turminha fantástica aqui, a doutora Tatiana, a doutora Ari, a doutora Haroldo. É a felicidade de estar com vocês, internautas. E estamos aqui para responder tudo o que vocês quiserem. Não esperem que vocês vão viajar. À direita do Dr. Carbone, ela que é advogada tributarista, doutora Tatiana Ragosta. Muito boa noite, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Pergunte ao Dr. Carbone. Boa noite, eu que agradeço. Boa noite a todos. Eu que agradeço mais uma vez por participar desse programa. E à esquerda do Dr. Carbone, ele que também é um dos maiores advogados criminalistas do país, ele que também cadeira cativa aqui no programa Pergunte ao Dr. Carbone, na nossa querida AltV, Dr. De Paula. Muito boa noite, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Bom, boa noite aos internautas, aos demais aqui da mesa. É um prazer estar aqui mais uma vez. Espero poder contribuir com o esclarecimento, ou pelo menos o modo intuitivo de cada crime ocorrido. Nós vamos debater hoje aqui. Bom, nós já vamos começar com um assunto que me parece de interesse nacional e também nosso, principalmente aqui em São Paulo. Mais uma vez, o campus da USP é página dos jornais. A atleta olímpica de remo, Bianca Miarca, de 32 anos, foi espancada na manhã de ontem por 2 assaltantes quando se preparava para treinar na raia da universidade. A atleta, ela simplesmente reagiu ao assalto, porque é uma pessoa de uma performance impecável e, segundo ela, viu que havia oportunidade de tirar a arma do delinquente e assim tentou fazer. Não deu muito certo. Ela simplesmente foi espancada e parece que a arma era de brinquedo, porque se do contrário, ela teria sido morta, segundo isso o relato dela mesma. Então, antes de ouvir a opinião de todos os participantes aqui dessa tribuna, eu só gostaria de lembrar a você, internauta, que a USP, infelizmente, é palco de um cenário lastimável. Vitor Hugo dos Santos, com 20 anos, foi encontrado morto na raia olímpica da USP nessa última terça-feira, dia 23. E como todos os senhores sabem, o fato ainda permanece sem uma vertente que possa satisfazer e acalmar aqueles pais e todos aqueles alunos. Nada se sabe ainda de concreto a respeito da morte de Vitor Hugo. O número de estupros chegou a 42 em 2013. 42 estupros ali no campus da USP. A maior universidade de São Paulo já foi palco de vários crimes. O assassinato no estacionamento do estudante Felipe Ramos de Paiva, morto com um tiro na cabeça por ladrões que queriam levar o seu carro em 2011. O maratonista atropelado, a corredor Álvaro, tendo 67 anos, morreu após ser atingido pelo carro do pedreiro Luiz Antônio Conceição Machado, que estava embriagado em agosto deste ano. Estupro em festa. Também em agosto de 2014, uma estudante universitária que não se identificou contou que foi estuprada enquanto estava desacordada em uma festa na Faculdade de Medicina. Prédio abandonado. Em 2013, a estudante de letras Bruna Barbosa Lino, de 19 anos, entrou com amigos em um prédio abandonado e depois de uma festa morreu ao cair em um fosso de elevador após se distanciar do grupo. Dr. Carbone, tá aí. Nós tivemos aí, eu gostaria principalmente, porque
me permita estender, hoje pela manhã, eu não vou citar o nome da emissora e também nem o nome do especialista em segurança, mas eu achei um pouco exagerado. Esse especialista em segurança diz que esse negócio de nós estamos sempre avisando as pessoas para que não reajam, vai fazendo com que os delinquentes cada vez mais se sintam seguros em atacar uma pessoa. E esse especialista em segurança, ele chegou a dizer que as vítimas devem analisar rapidamente a situação. Se houver uma chance de desarmar o delinquente, que o faça. Apenas lembrando a esse especialista em segurança que nós estávamos diante dessa maratonista que pratica remo na raia da USP e que ela tem uma performance física tremenda. E volto a repetir, segundo ela mesma, Dr. Carbone, Dr. De Paula e doutora Tatiana, ela só não morreu porque a arma parece que era de brinquedo. Porque além de vários pontapés e socos, ela poderia estar hoje sendo velada e enterrada. Como é que vocês veem toda essa situação? E se puder, a gente começar pelo caso dessa remadora, doutor Carbone. Como é que o senhor vê toda essa situação? A primeira coisa que eu acho, né? Esses especialistas em segurança não são especialistas coisa nenhuma, não entendem nada. É evidente que tiraram o porte de arma da gente há mais ou menos uns 5 anos. E a gente não pode andar armado aqui. Eu acho que nem o doutor aqui que foi na polícia militar, ele tem condição de andar armado. E, além disso, a gente não tem segurança coisa nenhuma. Quando uma pessoa, aí, um coitado desse, vai lá na televisão e começa a falar que é para vocês entregarem tudo, é porque entregar tudo porque não é dele. É a mesma coisa que a polícia fala, olha, não reaja, entrega tudo. É claro, você está lá com um carnê para pagar de 60 prestações do teu carro, você tem que pagar 10 meses do teu relógio, tá certo? E ainda se der moleza também, entrega a tua mulher, entrega o filho para ele, e os caras vão lá e matam e estupram. Então, na verdade, uma pessoa que está falando isso não tem raciocínio. É evidente que você tem direito de zelar pelo seu patrimônio. Até eu queria lembrar para vocês aí que parece que a polícia não pode apreender mais os veículos seus aí por problema de PVA não pago não, viu? Chama a polícia da polícia lá, porque eles parece que não estão conseguindo pegar mais, porque os juízes não estão deixando. Vocês têm que pensar o seguinte, ó, segurança. Que segurança que a gente tem aqui? Não tem nenhuma. Não é só nesse campus da USP, não. E a gente sabe que lá é um campus sem lei. Por que é sem lei? É sem lei porque é uma baderna. A impressão que dá é que tiraram a polícia militar de lá, que era a única que fazia alguma coisa, e puseram uma polícia particular. Provavelmente deve ser uma turma lá, eu já falei com você no programa passado, deve ser uma turma que deve ter uma companhia de segurança que é de algum polícia amigo da turma lá que está recebendo uma grana. Ele põe um monte de retardado lá, ou pessoas sem qualificação nenhuma, isso aqui vai explicar o doutor de Paula, e eles põem lá para ficar. Não deve ter arma, se tem arma não sabe usar e vira uma baderna. Outra coisa que eu acho estranho, um campus desse, toda vez que alguém morre lá, fala assim, não, o rapaz era drogado, a doutora Sato falou aí, estão fazendo exame toxicológico, estava bêbado. Por que é drogado ou está bêbado lá? É porque deixam vender, né? Agora, como é que num campus de uma universidade pode fazer uma festa rave? Como é que pode entrar droga lá dentro? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu sei que em muitas cidades do interior tem delegado junto com o prefeito, junto com um monte de safado lá, que eles ajeitam a situação para fazer essas festas, para poder vender bebida para menor de idade, deixar passar a droga, deixar fazer tudo. Mas lá no campus da USP... Agora, o que acontece? Sem segurança, sem arma, sem nada, os bandidos vão lá realmente e começam a arrepiar. Agora, eu gostaria de lembrar o doutor Carbone, que inclua no seu comentário, doutor Carbone, que nós já tivemos um momento, e o internauta deve se lembrar disso, e os meus colegas aqui também, em que, devido à reclamação da insegurança das estudantes, devido a roubos e estupros, foi solicitada a presença da polícia militar com mais rondas ostensivas naquela região. O que houve? Os estudantes reclamaram, disseram que não queriam a polícia dentro, não tem que querer nada. Porque na realidade, deles, a universidade, porque na realidade, nada. Porque na realidade, deixa eu completar o raciocínio. Não tem que querer nada. Eu gostaria só completar. Eu só gostaria de completar o raciocínio, aí o senhor comenta, porque eles na realidade não queriam a presença da polícia, doutor Carbone, justamente, eu não estou generalizando, porque alguns queriam ter a tranquilidade de estar usando o seu faro. Você acha que é só lá? Agora, tem a PUC também. Agora, tem lá um lugar que é tudo agora uma eles, parte da USP quer a presença da polícia para coibir
todos esses estupros e roubos. Como é que fica essa situação? Então, pode falar, doutor. Bom, primeiramente vamos falar sobre esse especialista em segurança pública. Olha, eu fui policial militar por 13 anos, tive a honra de servir na Rota e na Força Tática. E eu entendo um pouquinho, sim, de segurança. Não se deve mesmo reagir a qualquer tipo de assalto. Infelizmente, esta é a melhor orientação. E eu ouvi também, Haroldo, essa entrevista. Eu também ouvi. Chamou atenção, não chamou? Chamou atenção. E uma coisa que me chamou a atenção, ele diz o seguinte: devemos sair de casa para estarmos preparados para sermos roubados. Ninguém sai de casa preparado para roubar, preparado para... Hoje o homem também pode ser estuprado, ser vítima de estupro, etc. Então, me pareceu um pouco infeliz esse comentário dele. Esse é o primeiro ponto. Agora, o Dr. Carbone levantou aqui um assunto que realmente é muito polêmico quanto ao desarmamento. Alguns anos atrás foi feito um plebiscito se discutindo se a população queria ou não o desarmamento da população. E a população, em sua votação, concluiu que a população tem o direito de estar armada. E o que fizeram? Instituíram o Estatuto do Desarmamento, contra a vontade do povo. Contra a vontade do povo. Esse ato, na minha opinião, foi um ato antidemocrático. Bom, mas entregava a arma a quem queria, não é isso? Não, sim, mas hoje você não consegue um porte de arma. Você não tem porte. Veja bem. Só o oficial de justiça que pode, né? O oficial de justiça, o promotor, o juiz, o policial, a turma o dele, guarda a turma municipal, né? Empresas de vigilância e segurança. Agora, por exemplo, o advogado criminalista, que lida com quem? Os clientes do advogado criminalista não vêm do convento. Perfeito. Não contratam um advogado porque foi na missa do domingo. Tá certo? Então, é preciso rever esse conceito. A arma é, de fato, um instrumento para fazer defunto. Agora, doutor, aproveitando as suas colocações, que são pertinentes, não resta a menor dúvida, existe um trabalho feito também mostrando que quem tem arma, por exemplo, em casa, você tem 3 vezes mais chances dessa arma ser usada contra você ou contra um dos seus familiares. E o doutor sabe melhor do que eu que no caso de uma abordagem de um delinquente, são 2 coisas que ele vai procurar em você: dinheiro e se você tem uma arma. O que existe de arma por aí afora que foi subtraída de pessoas que portavam de forma legal. Ou seja, quando nós usamos uma arma, nós não estamos também facilitando para que o delinquente tenha uma arma? Ótima pergunta, Haroldo. Ótimo. Eu fui em um seminário do Exército Brasileiro, que é quem controla o armamento brasileiro. E lá foi colocada a seguinte situação. No Brasil, quem é atirador, colecionador, pode adquirir arma de fogo, adquirir, e pode pegar uma guia de tráfego e você pode transportar. Transportar é diferente de portar. Muito bem. E a estatística apresentada pelo Exército é o seguinte: mais ou menos 1% ou 2% destes armamentos em poder desses colecionadores foram extraviados. Portanto, esse argumento de que a arma em casa pode, com muita facilidade, ser transferida à mão de marginais, não é bem verdade. Aliás, os grandes armamentos que a marginalidade tem, não é nem de uso permitido. É fuzil, é metralhadora, é pistola 9mm, é pistola .40. Essas armas são de uso restrito e de uso proibido. Então, não é comprando uma pistola 380, um revólver calibre 38, uma calibre 12, que vai fomentar o crime. Isso não é verdade. Isso daí é um engodo que se ventilou por muitos anos para querer justificar
essa lei absurda do desarmamento. Então eu sou totalmente contra o desarmamento. Só se desarmou o cidadão de bem, facilitou a vida do marginal, porque agora ele sabe que ele vai te enquadrar e você não tem uma arma. Ele pode meter o pé na sua porta, entrar e sabe que você não vai ter uma arma. Agora imagine você está dormindo e você ouve um barulho na porta. Você tem uma calibre 12 na sua casa. Vai ser uma delícia. Vai sobrar carne moída para tudo quanto é lado. Eu tô de pau lá. Agora, se não tem nada, você vai fazer o quê? Vai pegar um estilingue? Uma faca, um canivete, uma tesoura? Não tem cabimento. Então, aliás, essa lei foi fomentada por um partido político, eu não vou citar em razão das eleições. Perfeito. Mas foi um partido político que fomentou isso daqui. É o que faz contra as a vontade invasões. do É povo. o que faz as invasões. Agora, voltando um pouquinho para que a gente não saia um pouco do nosso tem uma foco. coisa importante. Qual a solução que o senhor vê depois do Não deixa Dr. de falar a Carbone? solução, não, mas tem um negócio sério. O doutor está falando do problema de que não tem porte de arma. Tecnicamente não tem, de verdade. Mas é assim, ó. Você pode comprar uma arma. Hoje em dia, eu fiz o curso agora, faz 3 meses, para renovar. Tem uma psicóloga que faz um tremendo exame. Cadastrada da Polícia Federal. A Polícia Federal, são 4 horas de exame, e não é fácil. Depois você tem que pegar e provar num clube de tiro que você sabe atirar. É isso mesmo. Eu sou atirador de elite lá, e eu faço, e olha, para mim foi difícil. Eu fico imaginando os outros. Outra coisa, quem tem uma arma, como eu, e transporto, tá? Transportar eu faço porque eu vou para clube de tiro de tudo que é lado, e eu levo as armas junto. Então, a gente sabe muito bem a problemática de uma arma, e é evidente que não vai deixar ela carregada, municiada, e nem em casa. Então, quem sabe, quem fez um curso desse, quem tem a documentação da arma, ele sabe muito bem que ele sabe manipular. E ele não vai deixar ninguém pegar, usar essa arma, porque é evidente que não. Agora, eu aconselho a vocês a atirarem seus portes, tá? Os portes para poder de atirador ou de colecionador. Quem faz isso daqui é uma maravilha, é pelo Exército. Você pode transportar arma sim, é evidente que eu não vou transportar aqui na cinta, aqui, mas vou transportar dentro de uma mala. E eu tenho certeza que se vier um cara me assaltar, como eu estou levando a arma, ele vai tomar tanto tiro que ele nunca mais vai... Que nem aquele rapaz lá que empeitou e tomou 4 tiros no peito. O senhor não conta com elemento surpresa? Não conto não. Até o senhor abrir essa pasta e tirar a sua arma, melhor, pelo menos quantos tiros ele já não disparou? Está aí do seu lado da policial. O doutor também, ele vai enfrentar também, e eu espero que você se arme sim, compra a tua arma em casa. Compra uma 12, como ele está falando aqui, tira o registro dela, porque pode tirar o registro também só para ficar em casa. E se vier um ladrão, faz carne moída dele, porque vagabundo tem que morrer mesmo. E outra coisa, esse partido que ele está falando aqui, esse partido, ele primeiro desarmou o povo e agora o que ele faz? Ele arruma para invadir, ele começa a tomar a propriedade privada dos outros, ele tem os amigos deles lá que não pagam água, luz, não pagam imposto, não pagam nada, eles vão lá e tomam teus prédios, e se continuar esse partido aí, vai ser cada vez pior. Então eu digo para vocês, companheiros internautas, se armem sim, vocês têm o direito de se defender a vida. Olha, é muito melhor pegar e responder um processo por ter matado alguém dentro da tua casa lá com uma arma que tá registrada lá e guardada, do que você pegar e morrer todo mundo ou ver tua filha, sua mulher ser estuprada. E depois você explica para o delegado que ele vai entender. É evidente que a legislação maravilhosa que estão impondo na gente aqui, e uma essa daí, é para você ficar quietinho, que nem lá em Cuba, os caras não reclamam. Mas aqui é Brasil, é diferente, ninguém vai aceitar isso. Bom, mas voltando aqui, nós estamos discutindo o campus sem lei, a USP. A gente caiu para o desarmamento, já caiu aí para trituração. Não. Deixa eu primeiro, me permitam. Eu gostaria que o doutor De Paulo, ele não concluiu, que ele concluísse, aí logicamente a doutora Tatiana vai dar também a opinião dela. Nós estamos discutindo para você, internauta que está sintonizando agora aqui pela AltV, o assunto do
campus sem lei que se tornou a USP. Depois Além de várias... Do cacete que aquela moça deu no bandido, vai ser Além, lindo. E como além das várias mortes, só corrigindo, essa moça não bateu, ela apanhou. Ela bateu, dos sim, bandidos. ela bateu, deu um pau nele. Não. Ela é minha heroína. Ela apanhou. Hoje nele, pela manhã ela estava na televisão, ela vai inclusive passar por novos exames, ela teve sim várias escoriações e teve a felicidade de escapar da morte porque a arma era brincadeira. Doutor De Paula, como é que o senhor vê essa situação? O campus da USP sem lei. Olha, nada ocorreu do dia para a noite. Vimos aqui que a questão de 15 anos teve o primeiro homicídio lá, data anterior ocorreram outros fatos. E de lá para cá, vem piorando a situação. Por que vem piorando? Lá, como você já ventilou, lógico que tem as suas exceções, mas alguns alunos fizeram protesto, etc., afastando a polícia militar. Perfeito. O fato de não ter um policiamento em determinado local aumenta a criminalidade. Isso é indiscutível, isso daí acredito eu que ninguém conteste. Por quê? A função constitucional da Polícia Militar é o policiamento ostensivo preventivo fardado. A partir do momento que ali não há um órgão estatal para reprimir o crime, é ali que o crime vai se instalar, como ocorre em grandes comunidades. A USP, o que ela precisa é de uma gestão eficiente, gestão eficaz. Eu vi o pai dessa última vítima, Do Vitor Hugo, em uma entrevista, e ele disse que ele foi lá e viu o prédio. Ele ficou horrorizado com a situação do prédio, tudo caindo. A USP é uma universidade tradicional. A USP é uma universidade que muitos acadêmicos gostariam de estar lá. Hoje eu já não acredito mais que tenha tanta popularidade assim aos olhos de candidatos. Porque lá virou terra de ninguém. Como já se viu, 42 estupros é um número que está cadastrado, assustador. Né? Imagina o que não falar de vergonha. É um número assustador. Doutora Tatiana, tá aí, todos os dados, a senhora já ouviu o doutor Ângelo Carboni, ouviu também o doutor De Paula. Como é que a senhora vê a situação aqui, campus da USP, um campus sem lei? Mortes, estupros, roubos e uma situação que deixa pais completamente assustados, alguns alunos e professores também. Bom, a USP hoje é terra de ninguém. O que acontece? Falta iluminação. Então temos vários locais na USP que simplesmente estão mal iluminados ou nem tem iluminação. O e que câmeras facilita, também, né? Exatamente. Câmeras que não filmam, que não filmam, que aconteceu um crime, não, mas a câmera estava desligada ou ela estava quebrada. Já é um ponto. Temos hoje 40 pessoas que fazem a segurança do local, que equivale a 3 vezes a área do Parque do Ibirapuera. Ou seja, uma área muito grande. Então, são 40 pessoas que se dividem em 15 para fazer esse policiamento, quando na realidade precisa de 10 vezes mais. Para cada 250 pessoas, precisa de um policial. Então, se contarmos que passam 100 mil pessoas no dia, o mínimo de policiais necessários são 400. Então, por aí a gente já vê uma falha grande na segurança. E aumentar o canal de comunicação com a polícia, a iluminação precisa ser aumentada, palestras e cursos sobre segurança para orientar esses alunos. Então essas são algumas medidas que podem sim diminuir bastante os crimes que estão ocorrendo no local. Essa é a minha opinião. Você gostou dessa moça que enfrentou eles? Eu estava até comentando, eu já enfrentei mais de uma vez, mais de uma vez, porque era criança que estava com arma de brinquedo e onde eu fui quase que, sabe, a minha família quase me matou quando soube que eu fiz isso. Mas eu reajo, eu acho que
você tem que analisar o caso. O instinto. Se dá para fugir, você tá no farol, abriu o farol, ou você consegue entrar na rua, fuja. Por que você vai esperar? Você vai se arriscar a tomar um tiro? É arriscado fugir? É, mas eu acho que é menos às vezes do que você ficar esperando para ver. Doutora Tatiana, eu vejo muito isso, eu comparo muito com o regime nazista. Os judeus, eles começaram a aceitar as ordens. Primeiro eles não podiam andar na calçada. Depois eles não podiam, eles eram irmãos, é tudo igual, na Alemanha. Né? Depois eles não podiam mais frequentar os locais. Depois eles não podiam mais ir nos restaurantes. Depois eles foram aceitando e terminaram tudo nos campos de concentração e foram extintos. Será que eles esperam isso da gente? Por que eles desarmaram a gente? É gente de bem, é gente que paga imposto, é gente que tem as casas, é gente que paga o IPTU, a luz, a água. Não são esses vagabundos que vêm, que entram na casa da gente lá e invadem e são protegidos pelos nossos governos. Eu não entendo o que está acontecendo aqui. Mas a gente não quer que seja que nem a Cuba. Não dá para entender. A polícia militar é limitada. Se eles não investem neles, não dão mais possibilidade de colocar gente na corporação, impede os cursos de especialização, tem gente que vai embora que nem o Dr. de Paula, que seria uma sumidade lá dentro, devia ser um general. A gente não entende de verdade o que está acontecendo. Mas o povo não pode ficar quieto. Não é chegando assim e abrindo e dando uma rosa. O cara põe um revólver na tua cara, ó, tá aqui. Ah, você quer sequestrar meu filho? Leva. Olha, você leva. O doutor Haroldo tá falando assim, mas se fosse no caso dele, lá, se chegasse lá e falou, ó, vou levar tua mulher no carro. Ele ia meter a mão na cara do sujeito lá com arma ou sem arma, e o doutor de Paula, a mesma coisa. Agora, o que eu entendo é o seguinte, ó, a gente não pode ter revólver, mas pode ter um cano, pode ter um porrete. Está no meio da testa do vagabundo desse daí, que é legítima limpeza. E vamos passar para outro programa aqui, que eu já estou bravo nessa daqui. Bom, lógico que nós somos... primeiro que vai ficar difícil Doutor de Paula, passar... fala para mim, o senhor ficava quieto? Vai chegar lá e fala, eu vou ficar com a tua Primeiro, família. eu queria pedir para você, internauta, não passar para outro programa. Não passa, que ele não, pediu para passar para outro programa, programa, passar para outro assunto. Quero que vocês permaneçam aí com o programa Pergunte ao Dr. Carbone aqui na nossa querida AutoTV. Está saindo um pouco, mas daqui a pouco nós vamos voltar para um assunto pertinente que eu sei que o Dr. Carbone tem muito a falar, o Dr. De Paulo também e a doutora Tatiana também. Mas eu gostaria de saber, como nós estamos aqui nas vésperas das eleições, e só pedir aos meus amigos que tenhamos um pouco de cautela para que nós não citemos nenhum candidato e nenhum partido em respeito às normas e às regras. Mas nós estamos aí um pouco, eu pelo menos estou um pouco espantado, principalmente de certos candidatos a deputado federal, mas que vão ser reeleitos e de forma expressiva, e pessoas assim que podem ser muito simpáticas, mas, gente, não sabem dos problemas do Brasil, não sabem do que acontece com o produto interno PIB, o produto interno bruto desse ano, não sabem direito nem o que foi, o que está sendo a corrupção desse país, os problemas que tivemos numa das maiores empresas do mundo e a maior empresa aqui do Brasil. Eu vou começar agora pela doutora Tatiana. Como escolher um bom deputado estadual, um bom deputado federal, um senador e até um presidente, na sua opinião? Como é que a gente faz, doutora Tatiana? Na minha opinião, primeiro precisa ver, a gente sempre opta por aqueles que têm ideias parecidas com as nossas. Mas a gente precisa analisar que essas pessoas, elas precisam pensar no todo. E não no bairro ou na praça, eles precisam pensar de uma maneira geral. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa analisar o passado da pessoa. Ver se existe, porque a lei da ficha suja, ela só enquadra as pessoas que tenham condenações em segunda instância. Ou seja, tem candidatos que já têm condenações em primeira instância e que estão aí.
candidatos. Ah, e tem um deles, inclusive, Tem. que se sair aqui das águas brasileiras é preso pela Interpol, né? Nós não podemos falar o nome dele. Se não Não podemos falar o nome dele. Mas se ele sair das águas brasileiras ou do ar brasileiro, a Interpol culpa, segura ele. Vai preso. Exato. Então, esse é um candidato que você precisa analisar o passado dele. Outra coisa, um dado importante, quando a pessoa ela quer ser candidata, ela passa uma lista de bens, que é do patrimônio dela. Então, se ela já foi candidata no passado, você analisa se houve um aumento no patrimônio. Então, se houve um aumento, não vale a pena votar nesse tipo de pessoa que está enriquecendo com a política. Então, isso é fácil de pesquisar, tanto no site do Tribunal Superior Eleitoral, como em sites de busca. É possível, sim, você analisar a vida do candidato, né? E antes de votar, eu acho que você tem que tomar, sim, esse tipo de cuidado para depois não se arrepender, porque aí já é tarde. Eu também acho que é interessante, né? Como é que pode um candidato gastar 1 milhão e pouco na sua propaganda? 100 milhões. E se de repente ele não vai ganhar isso nos 4 anos, né? Doutor Carbone, como é que o senhor vê tudo isso aí? Doutora Ari de Paula, pode falar. Eu só vou aproveitar o seu gancho, Haroldo, que eu já tinha até anotado aqui. Realmente me causa um espanto o político ou o candidato gastar 100 milhões, 200 milhões, 600 milhões em sua campanha, que é algo incerto, para eventualmente receber aí 30, 40, 50 mil reais de salário. É muita vontade para ajudar o povo. É muita vontade. Então, dito isso, eu digo o seguinte: o Mário Sérgio Cortella, o filósofo que você conhece muito bem, ele diz o seguinte, que antigamente a palavra políticos dizia o quê? Era aquela pessoa que visava a comunidade, visava um todo. E o idiotês, né, que vem da palavra idiota, era aquele que olhava só para o próprio umbigo. Aqui no Brasil conseguiu-se inverter isso. O político olha para o próprio umbigo e a população também olha para o próprio umbigo. Não quer saber se a proposta daquele candidato vai favorecer a grande maioria. O doutor Tatiana disse bem, ele tem o mesmo pensamento que eu, vai conceder tal benefício, mas ela não para pensar quanto vai custar esse benefício para a coletividade. Não existe café de graça, Haroldo. Não existe. Se tem um transporte público gratuito entre aspas, porque alguém vai estar pagando isso. Não tem nada de graça, não tem. Então, como é que se deve, na minha concepção, escolher um candidato, seja para qual cargo eletivo for? Primeiro, verifique se as suas promessas estão dentro da sua competência. Às vezes nós vemos, não é o caso agora, mas candidato a prefeito falar que vai colocar rota na rua. Não é competência da prefeitura a rota, é competência do governador. Estou colocando isso apenas como a título de exemplo. Então, preste atenção nas promessas do seu candidato, faça pesquisa quem é o seu candidato. Se aquelas propostas que ele está sugerindo ou está prometendo será viável financeiramente, se é de competência dele, se no período em que ele estará exercendo o seu mandato existirá a possibilidade dele cumprir isso. Aqueles que já estão no cargo e vêm prometendo uma série de coisas, por que já não fizeram se já estavam exercendo a mesma função? Então, todo este conjunto de coisas deve fazer com que o eleitor escolha o seu candidato. Essa é a minha opinião. Doutor Ângelo Carbone, para encerrarmos esse assunto a respeito... Com relação à escolha de um presidente. Como escolher um presidente, senador, deputado. É uma pessoa que tem uma tremenda capacidade. Eu acho até que ele devia fazer um curso antes, para mostrar, além de gabarito,
o objetivo de ajudar de verdade o povo. Vocês têm que pensar assim, será que o presidente que eu vou eleger, ele vai propiciar saúde para o povo? O que é saúde? É comparar. Vocês verificam esses deputados todos aí, até tem uns palhaços aí, que os caras não estão brincando lá, que antigamente era o cacareco, agora eles aparecem lá e são eleitos. Será que esse sujeito tem competência para fazer uma lei, para fazer uma norma? Vocês têm que pensar assim. Então, o presidente de verdade, será que ele vai se preocupar com o povo de verdade? Compara, digamos, o seguro-saúde, as coisas maravilhosas, os grandes hospitais que os nossos presidentes vão, e compara o povo que fica na fila esperando uma consulta. Às vezes a pessoa está com câncer lá, e nos 6 meses que ele espera a consulta, ele já morreu. Tem vezes que chega a consulta, a pessoa está lá enterrada já. Será que o presidente vai investir também em saúde? Será que ele tem competência para conversar com outros países, para ele decidir as coisas? Como é que está a nossa Amazônia? Quem está destruindo todas as nossas florestas? Ele me diz, e nível de emprego, como é que está? Então a gente tem que colocar uma pessoa lá, um presidente, que tenha gabarito, não só para tratar das coisas daqui, para como conversar com as pessoas de lá. Porque se colocar uma pessoa do povo, sem cultura nenhuma, muito embora nossas leis permitam essa eleição, tanto que a gente coloca palhaço lá como deputado e parece que vai ganhar de novo, a gente fica assim, como é que vai ficar esse país? Agora, senadores, a gente está vendo que são praticamente todos iguais. Tem que verificar aquele que tem algum interesse real para o povo, alguma coisa de bom que ele vai beneficiar. O senador é uma pessoa importantíssima, ela está lá para buscar os interesses do povo. Tem grande maioria desses que estão querendo se reeleger. Verifica o que eles fizeram. O que eles fizeram esse tempo todo, é 6 anos lá. Vê se eles fizeram alguma coisa. E não dá nem para falar, porque não sabe. Então, tenta colocar alguém que tem gabarito. Deputado federal é importantíssimo, eles fazem as nossas leis. Você coloca lá um semi-analfabeto, tá certo que a maioria do nosso povo não tem educação. Por que não tem educação? Porque não tem investimento. O Estado não propicia isso para eles. Não tem interesse não, então eles querem um retardado lá, igualzinho ao povo, que se contenta lá com o salário, não é nem, olha, eles dão um dinheiro para você não aprender a pescar. E se gasta tudo em pinga, e as crianças ficam numa situação ruim. E o deputado estadual, em tese, que é mais difícil ser deputado estadual do que federal, ele também tem de propiciar para o povo do estado dele melhorias. Verifica o que ele fez, verifica o passado dele, verifica quando ele foi vereador, se ele já teve algum cargo eletivo, o que ele propiciou para isso. Eu vejo grandes vereadores que agora querem ser deputados que têm condição para isso. Mas, na verdade, a gente tem que separar o do joio e o trigo. E você tem que pensar o seguinte, olha, vocês têm que conviver com essa gente 4 anos e com os senadores 6. Vocês já conviveram com um monte de senador que só entraram bem. Agora a gente não tem saúde, não tem educação, não tem nada. Nós temos um monte de estádio que não tem o que fazer com isso daí. É capaz que algum bispo vai comprar para fazer uma igreja. Agora, o povo que está com a conta disso, além dos imóveis que caíram, e além dessas empresas que faliram e que eram a fonte de renda do nosso país. Se a gente continuar desse jeito, não precisa mais nem de segurança, não precisa mais de nada, porque o país vai falir, vai para a bancarrota. E vocês que têm cabeça, vocês que estudaram, que tiveram o direito, que o teu pai ajudou, que vocês conseguiram ser alguma coisa, trabalhem em prol do povo inculto, para a gente poder pôr na cabeça deles que eles têm de escolher líderes de verdade, que tenham competência, que tragam para a gente a garantia de um país soberano. Porque o que está acontecendo aqui, nós estamos virando uma Cuba. Você, internauta, está na AltV com o programa Pergunte ao Dr. Carbone. E olha, você pode participar, nós estamos aqui ao vivo, são 18 horas e 45 minutos, através do telefone 50 52 6622. 50 52 6622, você liga,
faz a sua pergunta aqui para a nossa produção e a pergunta chega a um de nós aqui, de acordo com a sua conveniência e interesse. E só também para participar, voltando um pouquinho que nós discutimos aqui em relação a assaltos, porque também vamos entrar num assunto aqui super delicado, que é a morte de jovens pela polícia militar, provocando uma série de protestos. Mas antes eu gostaria de dar a minha opinião também como um especialista no comportamento humano. Eu acho, na minha opinião, voltando a uma situação de assalto, respeito a opinião do Dr. De Paula, grande criminalista, grande outro criminalista, Dr. Ângelo Carboni, a doutora Tatiana, cada um tem a sua forma de ver, mas eu vejo da seguinte forma, eu acho que, em hipótese alguma, você deve reagir. A hora que você recebe o momento em que o indivíduo diz é um assalto, você já perdeu, porque é aquela coisa do inesperado. Então eu tenho a impressão que a melhor coisa, eu até aconselho, evite olhar na cara do delinquente, procure ser o mais rápido possível em resolver a situação, não reaja e, inclusive, na minha opinião, você deve anunciar os movimentos que você vai fazer. Então, se, por exemplo, você está com as duas mãos no volante e você vai pegar um dinheiro, você vai tirar um relógio, porque lembre-se, ele está armado, ele está com a arma apontada para você e com a mão ali no gatilho, é simplesmente apertar o gatilho, a bala está em você. Você fazendo qualquer movimento, até você pegar a sua arma, na minha opinião, volto a repetir, respeitando a opinião dos outros colegas, eu acho que um elemento surpresa e o dedo no gatilho vence você. Então, anuncie os movimentos, evite olhar para o rosto do delinquente e, se houver possibilidade de negociar, diga, olha, pegue o que você quiser, eu não quero que nada aconteça comigo e também nada aconteça com você. Eu ainda tenho a impressão que ainda é a melhor forma de você ter uma oportunidade de continuar vivo. E não esquece também de ter flores no carro e dar uma rosa para ele na hora. E, se possível, passa por cima dele, tá? Porque é legítima limpeza. É que o Haroldo não foi assaltado aqui não ainda, tá? Não, você está enganado. Já foi. Haroldo, pelo amor de Deus. Tem situações que não mas dá. eu gostaria. Eu estava com meu filho no carro, o cara pegou e meteu o revólver na minha cabeça e falou assim, é assalto, tá? E daí? Doutor Carboni, é minha. Levou o Rolex, leva minha carteira. Agora você sai e deixa teu filho aí. Doutor Carboni, passa por cima dos caras, pelo amor de Deus. Doutor Carboni, é a minha opinião. Assim como eu respeito a sua opinião, é a minha opinião. Mas, gente, você internauta, assim, vocês vão pegar aceitar tudo. Você na porta de arma e mete bala nesses caras. Aliás, até gostaria, olha, volto a repetir. Anote aí, 5052 6622. Inclusive, você pode opinar. Nós ainda temos mais 1 hora e 10 minutos de programa. Você, internauta, pode opinar e você pode dar aqui uma luz aqui pra gente. Será que nós deveríamos reagir a um assalto? Mas vamos passar para outro assunto, 5052-6622, você liga agora ao vivo aqui na UTV, dá a sua opinião e faz a sua pergunta. Eu vou vender rosas. Morte de jovens pela polícia militar provoca protestos em São Paulo. Deixa eu dar uma aberturinha só. Olha só, jovens, eles vêm com um revólver, são menor de idade e vêm assaltar. Aí eles encaram a polícia militar e metem bala neles. Tem de morrer mesmo. Pode continuar, doutora Haroldo. Muito obrigado. Eu não sei quem é o apresentador aqui, se sou eu ou se é o doutor Carboni. Haroldo, quer apresentar jovens, aqui, ó. Uns meninos lindos, tem 14, 15 aninhos, vem com uma arma lá, e o Haroldo vai falar bem. Escuta só, quer lá, vamos lá. Apresentar? Não, pode ter. É só uma entradinha. Manifestantes fecharam vias, atearam fogo em veículos e destruíram portões de condomínios em 2 protestos contra a morte de jovens em confronto com a polícia militar na madrugada de domingo, dia 28. Nas 2 ocorrências, a polícia diz que as vítimas foram flagradas em carros roubados e reagiram à abordagem. Por volta da 0 hora, um grupo de 50 pessoas incendiou um carro e um caminhão na Avenida Jacupêssego, na região de São Rafael, Zona Leste. Um ônibus foi queimado próximo à rua Sinira Polônio. Outro grupo interditou a Avenida Giovanni Gronchi, aí no Morumbi, na Zona Oeste, e ateou fogo em sacos de lixo, quebraram câmeras, portões e depois um jovem de ter sido baleado
Tudo isso depois de um jovem ter sido baleado na favela de Paraisópolis. Morte de jovens pela polícia militar provoca todos esses protestos em São Paulo. Nós estamos aí já com gente na linha aí? Estamos com gente na linha? Vamos deixar o internauta... Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem eu falo? Cláudio Martins. Flávio. Cláudio Martins. Cláudio Martins, muito obrigado por você estar participando aqui ao vivo na UTV. Sua pergunta para qualquer um dos quatro, fique à vontade. Eu liguei só para parabenizar o programa, e pelos assuntos tratados. Na verdade, não liguei nem para perguntar, só para parabenizar o programa. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Continue nos prestigiando aí, é um prazer muito grande falar com todos vocês. Lembre, da mesma forma como o Cláudio ligou, você também pode ligar no 50 52 6622 e fazer uma pergunta para qualquer um dos profissionais aqui dessa tribuna. Bom, doutor Carbone, quer iniciar o assunto aqui da Polícia Militar, execução, não execução, assim, gente, é o seguinte, a Polícia Militar está matando muito, não está? Não está nada. A Polícia Militar é um bando de coitados lá que vem uma mixaria e estão defendendo a gente, acho que por vontade própria, pessoal, viu? Porque pelo dinheiro não é. Aquilo não é que nem ser deputado, não ganha nada. Só para vocês terem uma ideia, a comida deles é grotesca, é muito ruim. Eles ganham uma mixaria, ainda a alimentação é parca. Dá pena de ver um policial especializado como ele sofrendo desse jeito. Mas o que eu acho aqui é o seguinte, ó, vagabundo, ladrão, bandido, armado, não tem idade. Pode ter 14, 15, 16 anos, ele vai matar do mesmo jeito. Se ele enquadrar lá na rua lá e pôr o revólver na tua cara, ele vai te matar. Eu já notei um monte de gravações lá que eles enfrentam a polícia e metem bala. Um dia desses mataram um policial que estava passando de carro. Os caras vieram assaltar de moto, fugiram, o carro estava passando sem querer e mataram um policial a tiro lá sem mais nada. Então esses elementos, na hora que eles põem na mão uma arma, eles não deixa de ser criança, deixa de ser menor, deixa de ser de qualquer coisa. Ele é um elemento perigoso e tem que ser recebido da forma como ele está armado. Deu tiro, tem que matar mesmo, tem que atirar. Tem que atirar para matar, porque senão é ele ou é o policial. Eu entendo o seguinte, depois que ele é rendido, está deitado no chão, lá já tomou uns tirão, aí de verdade, se ele fala que é de menor, ele vai ser enterrado num lugar propício para ele, lá de criança, alguma situação dessa. Mas eu entendo o seguinte, ó, pôs uma arma na cinta, uma faca, foi enfrentar a polícia, tem de tomar tiro. Agora, o que acontece nessas favelas aqui, ou nesses lugares? Essa aqui, de verdade, é o lugar onde tem os comandos. Então, mata um dos marginais, os traficantes, aquele que toma conta da boca do fogo, é menor ou é maior. Na hora que eles matam, o que eles fazem? Põe fogo em ônibus, atrapalha a população, traz prejuízo para a prefeitura, traz prejuízo para o dono do ônibus e ainda atrapalha todo o trânsito. Um dia desse eu estava na Castelo Branco lá, parou tudo, porque eles colocaram o pneu e puseram fogo lá, porque mataram um rapaz. Mataram e mataram certo, o cara estava assaltando. Então o ladrão tem de fazer. Agora, o que precisa de verdade? Nós precisamos de mais efetivo. Precisamos de grandes policiais militares, precisamos de uma equipe maior, precisamos de investimento. Olha, a gente vê que vagabundo hoje em dia anda com carro roubado, blindado, e tem arma de grande calibre. E os policiais militares, coitados, tem aquelas arminhas marreta lá, que ainda não tem de informar quantas balas tirou. Então é ruim a situação. Eles usam assim, aquele negócio por dentro, para segurar o colete vencido. Dá pena de ver a situação desses coitados ainda que passam fome. Às vezes eles vão num bar lá para ganhar uma comidinha lá, como se fosse pedinte. Enquanto esses vagabundos, eles faturam fortunas. Por quê? Porque ele chega num carro, mete a tranca lá, um revólver lá, e faz que no Haroldo, entrega tudo. Dá o relógio, dá o dinheiro, agradece pro cara ainda, e agora eu vou dar flores, uma rosa pro cara. Então pensa bem, gente, esses sujeitos, na verdade, quando eles morrem, tem de ter uma equipe lá para pôr na cadeia esses outros vagabundos que estão pondo fogo, porque eles estão destruindo o patrimônio público, estão criando problema, estão queimando ônibus, às vezes queimam as pessoas junto, e aproveita, já levou o marginal, mata o resto.
Porque isso daí também não presta, é peste, gente. É traficante, é bandido, é ladrão, é gente da mais baixa categoria que, na verdade, eles estão em luto porque mataram um assassino da turma deles. E esse assassino nem sempre é maior de idade, porque tem vagabundo também de menor de idade. Então eu acho o seguinte, o que nós temos de fazer é pegar a nossa incorporação, a nossa polícia militar e dar força, dar poder para eles, dar gente capaz, deixar o doutor de Paula voltar para lá e comandar essa equipe. E eu vou lembrar para vocês uma vez eu fui fazer um júri de um policial militar e o cara era tenente. E ele pegou e matou um monte de bandido lá e foi para júri, vocês não acreditam. E, sabe, direitos humanos, aquelas coisas todas. Quando eu olhei para os jurados lá, eu mostrei lá a fotografia, eles mostraram a fotografia das vítimas como se fosse um absurdo, né, que queimaram o sujeito lá. Eu olhei para ele e eles foram para a justiça comum, hein? Não foi nem para militar. Eu falei para o jurado, olha, esses caras assaltavam as casas de vocês, roubavam os bancos, eles morreram, isso daqui foi legítima limpeza. Eles trabalharam dentro dos parâmetros dele. Eu não entendo porque vocês estão aqui para julgar, mas se é para julgar, vamos absolver. E absolvemos sim ele e toda a equipe dele, porque eles eram zelosos, eram trabalhadores, eram dignos. Eles mataram gente da pior espécie que limparam a sociedade. Agora imagina levar uns marginal desse para a cadeia e ficar bancando eles lá para levar droga lá dentro, para fazer um monte de porcaria como eles fazem. Nós temos que ficar livre dessa gente. Enquanto eu não tenho pena de morte, quando o ladrão mostrar uma arma, tem que morrer. Não precisa nem atirar. É isso que eu entendo. Logicamente que o internauta já percebeu que nós somos amigos há muito tempo, eu e o Dr. Carbone. E vira e mexe, os exemplos ele sempre cita comigo aqui. Eu não sei como é que eu também já não fui enquadrado em tudo isso daí. Mas lógico que é uma brincadeira com todo carinho. E estamos aí com mais um internauta na linha. Boa noite, com quem eu falo? Conversar com todos nós. Eu me lembro que na nossa última edição do programa Pergunte ao Dr. Carbone aqui pela nossa AuTV, o Dr. De Paula comentou e fez um comentário corajoso e pertinente. Eu praticamente também discordei do Dr. De Paula, mas mostrou as suas razões, que além de um grande criminalista, foi um homem que atuou pela polícia e com certeza sabe o que está falando e fazendo. No caso do camelô, em que todos os senhores acompanharam, que todos os senhores viram que o camelô tentou tirar uma bomba de gás de pimenta lá, que estava na mão do policial militar, e o policial militar apontou a arma e, disparo acidental ou não, acabou dando um tiro fatal nesse camelô. E, na oportunidade, eu tinha perguntado para o Dr. De Paula, será que não seria um momento para, em determinadas ocasiões, usarmos o taser, né? Taser, que é aquela arma que todos os senhores conhecem, que você dispara e o elemento fica completamente imóvel por alguns minutos. Diante dessa situação que o Dr. Carbone comentou, com muita propriedade, aquilo que caracteriza o perfil do Dr. Carbone, nós temos aí a situação da Polícia Militar, que, como já li aqui para os senhores, foi uma situação em que movimentou a Zona Leste, em que foram queimados veículos, queimados também veículos no Morumbi, em função das atitudes da polícia. Linkado àquele assunto da semana passada, o senhor concorda com as atitudes que a polícia tomou? Como é que o senhor vê a revolta da população? Esse é só um segmento da população ou é a população como um todo? Doutor De Paula comenta. Olha, há muitas condutas aqui que quem pratica é criminoso, não está defendendo direito nenhum. Nós vamos entrar no intervalo, então. Então vamos para o intervalo. intervalo. Paulo vai responder logo em seguida, quando a gente voltar. Quando voltar, eu respondo. Carbone. Desculpa.
Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet.
voltando, nós estamos aqui na UTV com o programa Pergunte ao Dr. Carbone, programa que vai ao ar toda quarta-feira, das 18 às 20 horas. E mais uma vez, você internauta, nós estamos ao vivo, 19 horas e 5 minutos. Não se esqueça, você pode ligar e fazer uma pergunta para qualquer um dos profissionais aqui presentes através do telefone 50 52 6622. Estava comentando o Dr. De Paula a respeito das reações da população, tanto na Zona Leste quanto no Morumbi, e também linkado ao assunto da semana passada do vendedor ambulante que tentou tirar o gás lacrimogênio, a bomba de pimenta, lá da mão do policial militar e foi assassinado pelo policial militar. Essas reações da população, doutor De Paula, estão sendo exageradas? O que está acontecendo? A polícia militar está matando demais ou nós estamos sendo mais ou menos incoerentes? Uma hora nós queremos segurança e uma hora nós criticamos o policial quando ele atira e ele mata. O que está acontecendo? Bom, então vamos lá. Primeiramente, essas condutas aqui praticadas por esses manifestantes, na minha opinião, é uma conduta criminosa, de apoio ao crime e apologia ao crime. Veja bem, atear fogo em ônibus, em veículos. O que o ônibus tem a ver com a conduta do policial? Se certo ou errado é um outro fato. O que o ônibus tem a ver com isso? O que a empresa tem a ver com isso? O que o seu José das Couve está passando lá, que não tem nada a ver com aquela situação, tem o seu carro incendiado. Então, comete crime e deveria responder por essas condutas. Ocorre que a polícia militar, através do seu comando, que na minha opinião é um comando covarde, omisso, abandonou a tropa, deveria dar apoio ao policial. A população também não deixa de ser hipócrita, Haroldo, porque nós queremos que a polícia haja. Quando a polícia vem nos abordar, nós não queremos que ela nos aborde. Eu, quando era policial, cansei de ouvir: eu sou trabalhador. Mas o policial militar, infelizmente, não tem a tecnologia de uma bola de cristal, olhar para um sujeito e dizer: aquele ali, eu sei que ele é engenheiro, tem 35 anos, mora na rua tal, bairro tal. Não tem como. Como é que se pega um indivíduo marginal? É através da abordagem, na busca pessoal. Nós queremos que o policial aborde aquele suspeito que está na porta da nossa casa. Mas, se nós tivermos uma conduta suspeita que legitima a busca pessoal, nós não queremos, nós reclamamos. Então, a polícia militar, ela está mediocrizada. Por uma conduta de um policial, eles acabam ofendendo toda uma classe. Eu digo a você o seguinte, Haroldo, e aos internautas: o presídio militar Romão Gomes é onde são presos os policiais militares que cometem crime. Crime comum ou crime militar, não importa. Vai então para essa cadeia especial. Nesta cadeia, nesse presídio, Haroldo, tem em torno de mais ou menos 200 presos. 200 presos. A população de policial militar no estado de São Paulo, até o último número que eu tive, chega a 100 mil homens. Homens que eu digo homens e mulheres. Dá menos de 0,5% de erro. Menos de 0,5% de erro. Qual é a empresa privada que tem esse índice de erro? Os índices é muito maior, Haroldo. O que ocorre é o seguinte: o policial militar, quando ele erra, ou ele vai para a prisão, ou ele vai para o caixão. Agora, o senhor não acha, doutor De Paula, que também tem alguma coisa aí que eu tenho a impressão que não é só essa vertente? Porque, veja bem, nós sabemos que temos uma facção criminosa aqui no estado de São Paulo e que essa facção criminosa já se estendeu por todo o país, inclusive aqui na América do Sul e em alguns países da América do Sul.
E me parece que existe ordens que saem de dentro desses presídios através de celular, que eu gostaria que também o senhor comentasse, o doutor Carbone, a Tatiana também, a doutora Tatiana também, que esses celulares servem de comunicação e as ordens saem de dentro de um presídio para que cada elemento daqui de fora assassinado, eles teriam que mostrar o poder queimando o ônibus e, inclusive, sendo gratificados por eliminar qualquer policial militar. Não está havendo aí uma certa fragilidade? O que acontece que nós não conseguimos resolver o celular dentro do presídio e me dá a impressão, como eu tenho a impressão que o internauta, todos que estão nos acompanhando, que de repente nós é que estamos realmente presos e os delinquentes soltos e simplesmente recebendo e executando ordens. O que eu acho é o seguinte, volto a frisar, o comando da Polícia Militar é um comando covarde, tá? É um comando covarde, omisso, na minha opinião, despreparado. Está mais preocupado com política do que com segurança. Essa é a minha opinião. Por que digo isso? Eu sou advogado, você deve estar lembrado, todos aqui devem estar lembrados, de um episódio conhecido como o crime do caso do publicitário. 3 PMs mataram um publicitário numa fuga, etc. Pois bem, 2 dias depois, o então secretário de Segurança Pública disse o seguinte: esses policiais serão expulsos. Você aqui, por muitas vezes, disse, mas é importante aguardar o laudo. Vamos aguardar isso, vamos aguardar aquilo, com muita prudência. O então secretário de Segurança Pública, sem o Ministério Público denunciar, sem haver um laudo, sem o inquérito ter concluído, sem ter aberto o processo disciplinar, ele já disse que seria expulso. O que acontece com isso? O policial ele não quer mais saber de correr riscos. É por isso que quando se liga o 90, o policial às vezes demora para chegar na ocorrência. E não está errado de fazê-lo assim, não. Infelizmente, quem está à mercê da criminalidade somos nós, população. Porque se o policial tivesse um amparo de uma ocorrência de resistência seguida de morte, como no caso desse rapaz aqui do camelô, quem vai pagar o advogado para esse policial? É ele ou uma associação. Então, o policial ele é chamado, não é para comer bolo, ele é chamado para intervir em uma situação de perigo. Quando ele o faz e mata o marginal, por muitas vezes erroneamente autuado em flagrante. O flagrante serve para a pessoa não fugir, ele está se apresentando na delegacia e é preso. Preso por quê? Por ordem do comando. Então, a nossa população precisa dar valor na polícia militar que tem. Policial errou, pune-se. Agora, não se pode punir toda uma corporação com 100 mil homens em razão de 1 ou 2 erros. Doutora Tatiana Ragosta comenta tudo o que aqui falamos, a revolta da população, tanto na Zona Leste como no Morumbi, o crime, as facções criminosas, a facção criminosa. Seus comentários, doutora Tatiana Ragosta. Eu tenho um comentário, eu vou abordar a questão de uma maneira neutra. O que acontece? A gente tem uma violência primeiro, essa violência de queimar pneus, colocar fogo em ônibus. Violência você não vai diminuir com a própria violência. Não adianta, você não vai ressuscitar o rapaz que morreu pondo fogo em ônibus. Então, isso é um ato, sim, criminoso, são vândalos que agem dessa maneira. Agora, o meu medo também é de dar a carta branca para a polícia, porque como existem bons policiais, também existem os maus policiais, que chegam com truculência, que já chegam atirando antes de perguntar. Existe. Então, o que acontece? A gente tem aqui números que o ano passado, de janeiro a junho, a gente teve 66 mortes. Esse ano saltou para 166, ou seja, um aumento de 147%. Então, o que acontece? A polícia,
ela ganha pouco, ela tem uma péssima alimentação, ela não está equipada, ela não tem taser, ela não tem colete à prova de bala, a arma dos policiais são péssimas. Então, a gente precisa ver a questão como um todo. Precisa o quê? Fazer um investimento, armar esses policiais, treinar esses policiais e evitar o confronto direto com essa população, sabe? Investir em treinamento, mas isso é a tal questão, tem que ter investimento. E é onde peca, porque isso não acontece aqui, a gente não vê esse investimento. Então, eu acho que a gente não pode nem crucificar a população e nem os policiais, porque existe um meio termo aí. Tanto um lado que realmente age com excesso de poderes e outro também que tem os vândalos, tem os marginais. Então, precisa fazer investimento, não tem por onde fugir dessa questão. Eu tenho a impressão que na maioria dos casos em que nós observamos ônibus incendiados, esses ataques a comércios, arrebentando lojas, na minha opinião, eu tenho a impressão que não é a população. A impressão que eu tenho é que na maioria dos casos são pessoas obedecendo ordens que vêm de dentro de presídios da facção criminosa. Então são bandidos. São bandidos. Então, aqui a palavra manifestante estaria equivocada. Então deveria ser quadrilha. Bando ou quadrilha. O senhor, com a experiência que o senhor tem como advogado e como policial que já foi, botando aí a cara aí, como dizia o finado Clodovil, olhando para a lente da verdade. Então, eu digo o seguinte, o que nós temos aqui? São manifestantes ou são bandidos cumprindo ordens? Quando ocorre uma morte de uma pessoa e há uma determinação de manifestações como essa do caso do Morumbi, eu garanto, é ordem de uma facção criminosa. Se morre uma pessoa trabalhadora, não tem manifestação. Não tem. Quando morre um bandido envolvido no tráfico, como disse o Dr. Carbone, são essas pessoas, como você disse muito bem, Haroldo, a mando de facção criminosa, seja ordens dentro do presídio ou do próprio gerente da boca de fumo lá, é que insufla a população a se voltar contra a PM. Então, essa cambada aqui, essa quadrilha, na realidade é marionete do traficante. E quem é que paga o preço por isso? O PM que vai lá tentar resolver. Ele é apedrejado, toma tiro, coloca a cabeça dele a prêmio, como já foi colocado a minha, né, por estar prendendo o traficante. Às vezes o PM tem que mudar da sua residência, sem dar endereço, não tem proteção à testemunha para policial militar. Aliás, isso é uma verdade, né? Há muito tempo nós não vemos mais. Antigamente o policial militar, ele descia de um ônibus com a roupa da polícia militar, né? Hoje ele tem que ir com a roupa de um cidadão comum, né? Muitas pessoas dizem erroneamente, Haroldo, o policial militar é preparado. Quem é preparado para morrer? Quem está preparado para morrer? Ninguém. Aí fala-se, o policial é preparado, ele tem treinamento, Eu vou falar uma coisa aqui que muitas pessoas não sabem. Sabe quantos disparos de arma de fogo em treinamento um policial, essa das viaturas comuns, não estou falando tropa de elite, como rota e força tática, estou falando viatura comum que atende a ocorrência. Sabe quantos tiros, Haroldo, eles disparam no ano em treinamento? 50 tiros no ano. Em um único dia. Aí se diz, o policial, por exemplo, à noite, vai invadir uma comunidade e lá recebe tiro, vários tiros de fuzil, que eu já tomei tiro de fuzil com munição traçante, eu sei o que é isso, e sei, não é de lei revista, e você então revida o disparo. Morre alguém na favela. Em menos de 10 segundos já se sabe quem foi o autor, foi a polícia. Sem qualquer investigação, sem qualquer nada. A população o que faz? A mando de facções criminosas, fecham ruas, incendeiam ônibus, veículos,
promovem arruaças, a desordem, e é culpa de tudo isso, Haroldo, erroneamente recai sobre a corporação. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Carbone. O Dr. Carbone colocou aqui para todos os internautas e eu sei dessa habilidade dele, que é um atirador de elite, conhece sobre armas e um grande advogado. Em que momento, na sua opinião, Dr. Carbone, é mais uma curiosidade minha, mas eu tenho certeza que o internauta também deve ter essa curiosidade. Na sua opinião, como cidadão, como advogado, como pai, enfim, como ser humano, em que momento um policial deveria usar uma arma letal como um tiro de um 38 ou qualquer outra arma, e quando usar o taser? Já falei várias vezes aqui. O policial ele tem esse direito no momento que alguém dá a demonstração que está puxando uma arma. Então vamos imaginar aqui que eu venho lá fazer uma batida lá e o fato de eu fingir que eu puxei uma arma, ele já pode atirar. Nessa situação ele é absolvido num júri lá na Polícia Militar. Mas o que eu noto de verdade na polícia, os policiais de verdade, os militares, eles têm medo de atuar. Ele falou bem aqui quando o mestre disse que quando ligam lá para o 90 e chamam a polícia lá, eles demoram para chegar. É que eles sabem que eles vão ter que desenvolver numa situação, eles vão ter que ter uma reação, eles podem acabar morrendo, porque, gente, é assim, ó, se houver um assalto, se pegarem e renderem um policial e descobrir que ele é policial, porque ele não usa farda, eles matam ele, porque é a mão de uma incorporação. E aqui a gente tem direitos humanos para vagabundo, nós temos também a administração da Polícia Militar, que pelo que o doutor falou aqui, não dá a menor estrutura, nem ajuda. Então ele fica pensando, para que eu vou matar esse marginal aqui, eu vou me colocar em risco, e depois eu vou ter que responder um júri, ainda vou ter que pagar advogado. Porque quando ele fala que vai para a corporação lá, são advogados que aceitam ganhar pouquinho lá, às vezes são novatos, que na maioria das vezes vão condenar o sujeito lá por falta de capacidade. É que nem na justiça gratuita, esperar grandes advogados ir lá, que são todos estagiários, que não entendem nada. Então, o que a gente tem de verdade, a gente está preocupado, é o seguinte, ó, olha o que a política faz em cima. Os chefões da Polícia Militar lá, eles são mais políticos. Eles vêm lá e começam a falar um monte de besteira. O doutor contou aqui que eles já dão um veredictum. Eles falaram, olha, vamos expulsar os fulanos aqui, os policiais, sem que haja um procedimento administrativo. Eu vou mais além para vocês. Eu absolvo muito em júri e militar também os policiais. Mas eles, na maioria das vezes, são expulsos pelos procedimentos administrativos, que para mim é grego. Está provado que o cara não fez nada e parece que é uma turma lá que faz um processo, parece um processo kafkiniano. Ele deve sentir que às vezes não tem estrutura nenhuma para condenar o sujeito. Gente, eu já absolvi um policial do crime que eles dizem que ele praticou e eles expulsam o sujeito do nada. Aí eu tenho que entrar uma mandado de segurança para reintegrar, tenho que entrar com ação ordinária, o doutor conhece a história toda aqui. Então eu fico preocupado pelo seguinte, tem gente que está trabalhando há 17 anos, há 20 anos na Polícia Militar, e gente, vocês não sabem, os carros são os lixos, os veículos, você olha assim, pode estar parecendo bonito, mas não tem manutenção nenhuma, às vezes não tem breque. Como é que eles vão correr com os ladrões? Os ladrões roubaram o carro importado, blindado. Eles vão trocar tiro, eles não têm nem arma. Os caras puxam um fuzil lá e estoura o motor do carrinho lá que eles estão e matam eles junto. Então o que eu acho de verdade é que como falta investimento na saúde e falta investimento na segurança. Eles tiraram as armas da gente e colocaram um bando de coitados lá que eles tentam ajudar o povo. Às vezes não podem fazer grande coisa, porque nem os superiores dele vão dar guarida para eles quando eles fizerem alguma coisa que ache a população que não é aquilo que eles queriam. Aliás, são os primeiros a pisar na cabeça do soldado. Os primeiros. Então, e o soldado é um coitado. Passa fome? Sim, passa. Eu já vi um monte deles lá pedindo praticamente esmola para comer no bar lá, fica lá do lado do sujeito lá para ter uma coxinha. O dinheiro que eles recebem para comer é infame. É infame, gente. E eles têm vergonha de, acho que naquele prato de R$1 que eles têm lá por aí, que faz aquela fila, aquela mendigagem toda lá, ou aquela turma lá que invade as casas, vão lá e ficam comendo, de pagar R$1. Então eles ficam assim à mercê
dos donos de bar, para poder comer um sanduíche, porque eles estão com fome, estão passando fome. Mas nem por isso eles deixam de ser dignos, eles deixam de ser honrados. A doutora Tatiana falou que tem elementos que não prestam. Tem, toda a corporação. Tem advogado que não presta, tem advogado traficante, tem ladrão, tem tudo. Mas, na verdade, a maioria trabalha e zela por aquilo que eles têm, pela dignidade da corporação deles. E, na verdade, quando eles fazem alguma coisa que os outros acham que excede, e para mim eu acho que é legítima limpeza, que tem que matar mesmo, eles respondem, às vezes, indevidamente e são expulsos e não ficam sem nada. Ou tem a opção dele aqui. Ou morre, vai para o caixão, ou vai para a cadeia. É uma situação difícil. Mais uma vez, você internauta pode participar, nós estamos ao vivo, enviando sua pergunta através do telefone 5052-6622 para qualquer um dos 4 profissionais. 2 advogados criminalistas, o doutor De Paulo, o doutor Ângelo Carboni, a doutora Tatiana, que é a advogada previdenciária, e esse que vos fala, o psicólogo Haroldo Lopes. Uma pergunta que chegou do Emerson Arruda para a doutora Tatiana. Meus pais são aposentados. Como solicitar o adicional de 25% da aposentadoria de minha mãe, já que ela precisa de um cuidador? Obrigado, Emerson. Boa noite, Emerson. A sua mãe, ela sendo aposentada por invalidez, no próprio posto do INSS, você pode pedir esse aumento de 25% e justificar que ela precisa de um cuidador. Aí será feito um exame e, caso não seja concedido, você pode entrar com ação. Agora, o que acontece? Nas outras aposentadorias, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial, caso a pessoa necessite de um cuidador, é possível sim, a gente já possui várias jurisprudências sobre o assunto, é possível conseguir esse aumento já de 25% para pagar o cuidador. A gente já entrou com várias ações e obteve êxito nessa questão. Eu gostaria de perguntar ao nosso diretor aí se nós temos essas imagens, porque realmente eu as vi e são imagens assim chocantes. Eu tenho certeza que vai ser difícil segurar aqui o Dr. Carboni principalmente, mas a situação ela realmente é revoltante. É revoltante e eu tenho certeza que o Dr. Ângelo Carboni e o Dr. De Paula vão ter muito aí que comentar. Traficante tortura criança de 3 anos. Cenas muito fortes apareceram no programa do Ratinho e você está vendo aí na sua tela. E também teve um casal que foi preso por torturar crianças em Minas Gerais devido a criança ter feito xixi na cama. Doutor Carboni, como é que o senhor vê essa situação? Eu até já posso imaginar que o senhor pediria a pena de morte. Por tristeza que me dá, eu já lidei com bastante casos em relação a isso. Eu falo para você, mulher, que está internauta, que está assistindo, para pensar bem quando você põe um vagabundo dentro de casa. Desculpa, doutor, o senhor viu essa cena, doutor? Eu estou vendo, mas eu quero explicar para vocês o cerne dessa situação aqui. Normalmente não é o pai que faz isso daí, não. É o sujeito que fica com a mulher. Então a mulher já tem 2, 3 filhos, aí ela arruma um marginal e leva para casa e esse sujeito começa a fazer isso que vocês estão vendo aqui. Pena de morte era pouco. E eu vou contar para você, quando ele foi para a cadeia, esse sujeito aí, os outros que vão também, eles viram mulherzinha lá, porque os outros presos não aceitam esse tipo de comportamento. Mas o que eu fico preocupado com você, mulher, é o seguinte, e eu já ouvi falar milhões de vezes, cuidado quando você põe gente dentro de casa. Às vezes o tarado, ou o maníaco, ou o tirano, ou o assassino, ou esse é um elemento que, torturador como esse, ele procura as suas filhas. Desculpa, doutor Carboni, mas olha, triste, ele está dando soco, olha. Está matando. Meu Deus do céu. Mas isso daí a gente já está vendo, tem casos já que já, inclusive, mataram lá no Rio Grande do Sul. Desculpa cortar, doutor Carboni, mas aí é uma cena de sadismo. O cidadão, ele dá uma cebola para a criança comer como se fosse uma batata, qualquer coisa. Olha como não, mas essa menina foi namorar com um dos traficantes, a mulher,
A mulher do sujeito olha, tá fazendo isso, tá queimando no rosto dela. Isso é a coisa mais terrível para a mulher, porque tira a beleza da pessoa e o sofrimento e a tortura. Mas aí é caso já de tráfico, é bandido do comando, e é uma mistura. Essa moça aí, coitada, ela é vinculada numa favela lá e ela foi torturada. Ela é de Santos, já foi localizada, estão tentando prender essa mulher que agrediu, e é uma bandidona também, está misturada na favela. É muito triste viver. Olha, eu vou pedir aí para o nosso diretor, o Ângelo, será que dá para passar, Ângelo, aquela imagem novamente daquele pai? Eu não sei se é pai, eu não sei se ele é padrasto, mas eu tinha visto outra, essa cena é a primeira vez que eu vejo, o doutor De Paula, se não for possível, essa aí, olha, ele dá um soco no rosto da criança, gente. A impressão que dá que é pai, né? A mesma cor do menino lá. Ele deu um soco, ele desferiu um soco no rosto do garoto. Psicopata, às vezes é dependente de droga, é uma situação ruim. Fala aí, doutor De Paula. Pera aí, vamos dar uma olhadinha, doutor Carbone, para que a gente... Olha aí, ele está desferindo o soco como se fosse... Ele está desferindo o soco como se fosse um adulto. Ele não mede a violência e o local onde que ele está batendo. Daqui a pouco, olha aí, ele joga a criança de um jeito, no sofá, a criança chega a sofrer um rebote e voltar aí. E ele pede, de forma sádica, que a criança se levante para que ele continue agredindo a criança. E as imagens que vocês vão ver agora, para quem está entrando agora, sintonizando agora, são mais chocantes, principalmente a hora em que ele vai desferir um chute nessa criança. Eu não sei se essa criança sobreviveu. Dá uma olhada aí, gente. Olha a forma como ele bate nessa criança. Olha. Tem mais duas crianças assistindo. Olha o chute que ele dá. Olha, uma coisa que deve ser filho dele. Olha o chute, deve ser um coitado do menino lá, filho da mulher. É evidente. Doutor Carbone, quer fazer mais algum comentário? O senhor viu? Ou o doutor De Paulo, então? Olha, é assim, sou advogado criminalista, muitas pessoas confundem a profissão, dizendo que o advogado criminalista defende bandido. Não defende bandido, defende os direitos de todas as pessoas que praticou o crime. Agora, há certas situações, certos crimes, que não dá para tentar defender direito de ninguém. Tem hora que, até eu como pai, dá vontade de colocar a ordem dos advogados do Brasil, a minha carteira de lado, e voltar à época que era policial militar. E confesso o seguinte, hoje, se eu fosse um policial militar e pegasse um sujeito desse, eu acho que eu cumpriria a pena tranquilamente, seja por homicídio ou por lesão corporal de natureza grave. Porque todo crime praticado contra uma criança causa uma revolta muito grande. O Carbone disse muito bem que no presídio, o que ele está fazendo ou fez com essa criança, certamente farão com ele em dobro. Segundo a produção, esse monstro é um traficante. Então. Esse cidadão que está fazendo isso com essa criança é um traficante. Então, agora, o que eu fico indignado, já disse aqui já no programa passado, programas passados, Haroldo, que todos sabem que eu sou advogado do Sandro Dota, você também ficou abismado de ter reduzido a pena de 31 para 24 anos. Só que eu só pedi aquilo que estava na lei. E se eu fosse assistente de acusação, no caso desse daí, eu não poderia pedir a pena de morte. Não dá, né? Entendeu? Então assim, estando de um lado eu não posso, o promotor não pode pedir além, e eu, estando como assistente de acusação, também não posso pedir além. Poder pedir o que para ele? Pena de morte? Eu não posso. Não existe. Amputação? Não pode. Castração? Também não. Então, o que é que eu posso pedir? Prisão. Aí, qual é o crime? Na minha concepção aí, uma tentativa de homicídio clara. No mínimo, triplamente qualificada. Vou lhe fazer uma pergunta. Se o senhor estivesse inativo ainda da polícia, e o senhor entra e presencia uma cena dessa, o senhor atira? Atiro. Não nego. E atira para matar?
eu não vou atirar para fazer cócega. Eu atiro para mandá-lo ele daqui para o melhor ou pior. Isso quem vai decidir é a parte defender a religiosa. integridade da criança, tá certo. Então assim, e digo mais, com esse disparo meu, eu não estou eliminando uma vida, eu estou poupando outra. A minha ótica é outra. Então, mas está executando, você como advogado, você não pode falar isso que estou falando como ex-policial. Como eu disse no começo, deixo a minha carteira de ordem de lado. Porque causa revolta, causa repulsa. Minha filha, às vezes ela me questiona quanto a alguns casos, né? Tem alguns casos que está por entrar, que não vou citar porque não foi contratado ainda, mas que também causa muita repúdia. E às vezes eu penso até onde eu posso cumprir o meu juramento em fazer garantir as leis do país. Às vezes é preferível abrir mão e não atuar em determinados casos. Mas neste caso específico, Haroldo, além de ser traficante, que é um crime equiparado a hediondo, porque a vítima neste caso é a sociedade, daí a hediondez do crime, não há combate, não há um afrontamento adequado às organizações criminosas. E o que me surpreendeu também, Haroldo, nessa cena, não é só o traficante, esse bandido, é quem está filmando. Porque alguém estava filmando isso. Bem colocado, exatamente. Então, quem estaria filmando? A mesma pena que esse indivíduo deveria receber, quem está filmando também. Deveria, não? Vamos imaginar que fosse a mãe. Olha só, que absurdo. Mas tem coisa pior que você está vendo lá. Tem outras crianças assistindo isso daqui. Então ele está além... Elas devem apanhar também. Não, estão assistindo, estão aprendendo. Eles podem no futuro fazer a mesma coisa. Então é mais um crime. Você me perguntou assim, você atiraria? Atiraria. Mas você vai ficar preso. Eu cumpro a pena. Também não podem me submeter à pena de morte. Eu vou cumprir a pena e explico para os jurados o porquê que eu matei. Quem é que eu matei. O Dr. Carboni falou várias vezes aqui no programa, não é a primeira vez, e ele não é o único. Inúmeras pessoas pensam exatamente como ele. Mas o meu medo, Dr. Carboni, quando o senhor fala, por exemplo, em pena de morte, é que nós já vimos várias vezes prisões indevidas, em que muitas vezes lá na frente descobre-se que houve um equívoco e o Estado depois tem que indenizar e tudo mais. Em que circunstâncias que o senhor defende a pena de morte? Por quê? Porque se matamos alguém como um castigo, vamos supor que o Brasil fosse adepto da pena de morte, nós tivéssemos isso no nosso código, o que aconteceria? Se uma pessoa fosse executada, nós não teríamos como reparar a vida dessa pessoa. Nós vamos fazer um breve intervalo, você está na AltV, e na volta o Dr. Carboni explica o porquê desse raciocínio dele a respeito da pena de morte. Não saia daí, nós voltamos já aqui com Pergunte ao Dr. Carboni. Só um minutinho. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro.
Não promova alienação parental. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Hoje é um dia muito especial para a marca 3CM, que a gente inaugura a parceria com o Projeto Tesourinha. A tesoura é boa. O Projeto Tesourinha é uma organização social sem fins lucrativos que educa, forma pessoas na área da beleza. São alunos que vêm de comunidades carentes. Nessa caminhada já passaram quase 40 mil jovens. Desde a sua origem, a marca tem essa essência de salão de beleza e o relacionamento com cabeleireiros. Eu já trabalhei com muitos produtos diferentes e me identifico demais com o 3CM. E como faz parte da estratégia da marca, nós atuamos também com os embaixadores. Sendo embaixadora da marca é estar sempre presente. O resultado é sempre muito gostoso, eu sempre saio muito feliz, assim, principalmente num projeto como esse, que é social.
Nas feiras, na Beauty Fair e na Hair Brasil, um dos grandes papéis desses cabeleireiros embaixadores é dar palestras e cursos. Damos passo a passo de penteado, falamos tudo que está se usando, tudo para que você tenha em mãos e saber o que fazer com os produtos. Nós começamos a parceria com a Faculdade Cruzeiro do Sul há quase um ano. A iniciativa é genial, por conta de ser uma profissão que no Brasil ainda é muito informal. E é legal que a gente tenha formação acadêmica para esses profissionais hoje. A gente formou um curso especial de 3CM, de formação profissional. É um curso dividido em 3 módulos. O primeiro módulo é de tratamentos capilares e modelagem. O segundo módulo é sobre fundamentos da cor e da forma. O terceiro módulo é sobre mecanismos do corte. 3CM propicia para a gente o uso de materiais e equipamentos nunca antes vistos em um curso de beleza. Ele traz um conhecimento teórico e prático muito fácil de entender. A gente proporciona um curso com um custo mais baixo para os alunos. E a 3CM com a Cruzeiro do Sul realiza o nosso sonho. E a marca empresta todas as credenciais e toda a expertise de salão para essa população que está iniciando na sua carreira. Então, os melhores alunos do curso ganham uma semana de estágio no Salão do Ricardo Cassolari. Esse momento e essa iniciativa pode mudar muito a vida de uma pessoa, desde que ela tenha coragem, tenha vontade e disciplina. A grande ideia desse projeto é a gente conseguir ir além do sonho dessas pessoas, né? Eles terem a referência na sua comunidade, referência no que fazem, terem uma profissão garantida para o futuro. Nós estamos de volta aqui pela nossa AltV com o programa Pergunte ao Dr. Carbone. E para ele mesmo que ficou a pergunta, que ele é um dos defensores assíduos da pena de morte. E eu estava perguntando, agora há pouco vocês viram o vídeo do traficante desferindo pontapés, socos numa criança totalmente indefesa, e eu gostaria que o Dr. Carbone explicasse, Dr. Carbone, por que o senhor defende a pena de morte e em que situações, já que nós sempre temos aquele temor de condenarmos alguém e depois de um tempo descobrirmos que alguém foi condenado injustamente. No caso da pena de morte, se isso ocorre, nós não temos mais como, o Estado não tem mais como consertar essa situação. Em que situações o senhor aplicaria a pena de morte? Acho uma tese até religiosa que o Haroldo defende, aí eu ainda entender. Mas o que eu noto é o seguinte, ó, crime hediondo. O sujeito mata friamente aqui. Aí o Haroldo fala, é possível que não seja ele. Tem as filmagens hoje em dia, né? A gente vê o cara pegar, assaltar friamente, lá um latrocínio, vai lá e dá 5 tiros na cabeça do sujeito. Está roubando. Esse sujeito, se a gente pegar e pôr ele na cadeia, vai fazer o quê lá? Ele vai continuar tentando fugir, porque ele vai pegar uma pena enorme e vai começar a matar mais gente. Então, por que não executar esse jeito livrar a sociedade do mal desse? A gente está vendo agora na televisão esse vagabundo aí batendo na criança. Esse, na verdade, além de ser torturador, ele está destruindo uma criança, não só fisicamente, mas por dentro, pelo intelecto. Como é que fica uma situação dessa? Por que tem que segurar um sujeito desse daí vivo? A pena é exacerbada. Não vamos ficar bancando um marginal desse na cadeia e ele vai fazer mais crimes quando ele sai. Olha quantas crianças batendo. É louco. Tem que matar mesmo. E eu vou mais além. Não é só o assassino normal, não. Aquele psicopata, aquele esquizofrênico, aquele que fica com peninha do cara, depois ele deu uma paulada na cabeça do sujeito e matou, ou ele fica 3 anos lá e vai embora porque ele está se tratando. Esse também tem que eliminar. Eu fico com pena realmente do Haroldo quando ele fala que pode acontecer que um desses seja inocente, mas eu acho bastante difícil.
Ele vai passar por um tribunal, depois ele vai ter direito para o Tribunal de Justiça, depois ele vai ter direito para Brasília, ele vai ter direito aos recursos dele. Eu só espero que quando seja implantada essa pena, não fique só restrito a isso, não. A pena de morte também tem que ser diferida aos traficantes. O que os traficantes fazem? Eles acabam com a sociedade, acabam com nossos filhos. Os filhos dos nossos filhos vendendo droga, e os traficantes estão por trás, tem gente rica, tem gente poderosa, tem advogados importantes, gente que faz do tráfico o ganha-pão deles, pouco se importando com as pessoas. Eu tenho crianças lá no escritório lá, que com 14 anos começaram a fumar maconha, com 15 no tráfico, aliás, com 15 na cocaína, depois já fica jogado na rua, ou morre, ou vai preso. Então esses sujeitos têm que eliminar. O que eu vejo de verdade é que a sociedade está pagando um preço muito grande para muitos marginais que já deviam estar executados. E a execução aqui no Brasil, eu acho que devia ser pelaquela da forca, porque não dá custo. Porque para que gastar dinheiro com esses vagabundos? E olha, eu espero que saia logo, e vou mais além ainda. Os políticos corruptos, aqueles que roubam, aqueles que enfiam a mão, que tiram dinheiro do SUS, tira dinheiro dos pobres, aqueles políticos que vão lá e afanam tudo que vocês têm, tira a segurança, tira a educação, tem que ter pena de morte para eles. Na China, eles matam esses vagabundos. Eu não sei e cobram a bala, né? Cobram a bala, mas aqui nós vamos ter bala, nós vamos enforcar, né? Então é melhor porque não tem custo. Lá nós vamos arrumar uma corda, eu e ele vamos trabalhar, eu vou querer ser um executor, se Deus quiser. Mas eu penso no seguinte, gente, enquanto a gente ficar bancando vagabundo na cadeia, enquanto a gente ficar deixando chefe dos tráficos ficar dando ordem por lá, o Haroldo falando aqui para mim e para os nossos companheiros dos celulares que entram, é fácil. Acaba com a visita íntima, termina. Os advogados que vão lá levar, não passa por aqueles detetores, se tiver também põe na cadeia os vagabundos, acaba com tudo isso daí. Está na hora de encerrar esses elementos, pena acima de 30 anos, vamos pensar se não podemos executar eles também, para que eles vão fazer lá? Ou eles trabalham ou matam. Agora o que eu acho é o seguinte, não pode a gente ficar bancando. Você vai lá, o preso, o que acontece? Tem a família dele, vai pedir o auxílio preso lá, auxílio reclusão, eles querem receber dinheiro, os marginais. Eles matam os outros da rua, a família vai ficar passando fome, aquela que matou o pai de família, matou o policial militar, estão tudo lá passando a míngua, não tem nem para estudar, e eles lá pedindo dinheiro, eles ficam fazendo bola, ganham dinheiro também para isso. Gente, precisa acabar com isso. Doutor Se Carbone, determinar uma pena aqui elevada... no Rio Grande do Sul, como é que o senhor agiria no caso do menino do Bernardo? Aquilo é caso típico de pena de morte. Para quem? Olha só, pro pai, pra mãe, para aqueles outros dois vagabundos lá que ajudaram no crime. Tá na cara aquilo lá, que é tudo combinado. O pai, para mim, além de médico, é um psicopata, e para mim, psicopata não tem que ser executado também, não tem... Bom, mas no caso em si, eles mataram a criança, eles foram frios e calculistas e mataram a mãe também. A mãe foi morta antes. Quando eu vi o depoimento da enfermeira dele, ela tem cara de safada, aquela mulher, ela foi comprada, a enfermeira disse que viu a mulher se matar, e ele também fizeram um álibi, e a delegada não quer voltar atrás. Mas é evidente que ele matou a mulher como ele matou o filho. O cara, para mim, é um esquizofrênico psicopata. Deviam pôr ele num hospício, não é normal aquela cara de pau dele. Agora, já a mulher é uma interesseira. O negócio dela é que se passasse a parte para o menino, evidentemente ia ficar parado aqueles bens todos até ele completar 18 anos e vão passar para a criança. Era muito mais prático matar. Agora tem também a tortura lá, que eu não entendo porque eles não estão respondendo também, e tem aqueles outros dois vagabundos lá, aqueles marginais que não têm formação nenhuma, que prepararam a cova, prepararam a medicação, executaram o menino, assim, sem nada, deixaram a criança morrer como se fosse lá nos Estados Unidos com aquelas drogas que não estão matando, que leva 15 minutos para morrer. A criança deve ter sido enterrada viva. Agora, se eles não tiveram pena de matar uma criança, por que nós vamos ter pena de executar esse sujeito? E eu vou mais além ainda, doutor de Paula, devia ser retroativo, viu? Dar uma pena de morte e executar esses caras pelos crimes que eles praticaram lá atrás. Sabe por quê? Vamos gastar dinheiro com uns vagabundos desses?
Tem tanta criança para dar educação, saúde, alimentação. Nós vamos fazer isso aqui. E eu queria ver também esses grandes estadistas que roubam para chuchu, tudo enforcado. Porque aí acabava com essa mamata que a gente vê nesse país que a gente tanto sofre, que é o Brasil. Vocês já imaginaram o Dr. Carbone na faixa de Gaza? Eu acho que em 2 dias ele botava ordem em tudo. Doutora Tatiana, a senhora viu aí, daqui a pouco também, nós temos aí poucos minutos para encerrarmos o programa. Eu queria ver sua opinião, pena de morte, a senhora tem alguma ideia? E depois também o doutor De Paula pediu a palavra também. Eu sou a favor da prisão perpétua. Por quê? A pena de morte, já foram feitos estudos em outros países que quando existe a pena de morte, o sujeito que vai roubar, ele já pensa, bom, se eu vou roubar e for pego, eu posso morrer por causa disso. Então ele já pega, ele já rouba, ele já mata, ele estupra, ele já faz tudo. E o que acontece? Aumenta muito a violência e os crimes também aumentam. Então, por essa razão, eu sou totalmente contra a pena de morte. Mas eu sou a favor da prisão perpétua, que aí a pessoa tem bastante tempo para pensar em tudo que ela fez. E além disso, eu acho que quando a família tem dinheiro, pode ser feito sim um confisco para sustentar aquela pessoa na prisão, para não gerar um ônus para o Estado. Então isso é algo assim para se analisar, uma coisa para ser feita no futuro. O doutor De Paula pediu a palavra, acho que provavelmente vai também fazer um comentário sobre a pena de morte. Isso, olha, veja bem. Eu vou no caminho inverso da doutora Tatiana. Eu sou a favor da pena de morte e contra a prisão perpétua. Primeiro vamos da pena de morte. Sou a favor da pena de morte nos seguintes crimes: estupro seguido de morte, tráfico, latrocínio e sequestro. Sempre em caso de reincidência específica. Foi reincidente, praticou dois crimes de tráfico, pena de morte. Sempre em prisão em flagrante, não prisão através de investigação. Tá? Aí eu acho que diminui bastante a possibilidade de erro. Foi bem claro o seu raciocínio. Né? Então, 2 vezes prisão em flagrante, 2 vezes pelo mesmo crime. A justiça iria errar 2 vezes, especificamente? Difícil. Mas nos países, aliás, nos estados dos Estados Unidos, em que aplicam a pena de morte, eu acho que a regra é essa mesmo, né? Somente para os crimes em que você tem um flagrante, ou seja, uma prova... Não. Por investigação, não é? Também. Então, eu sou a favor Esse é da o risco, né? Então, agora, por que eu sou contra a prisão perpétua? Primeiro, que nem sempre a família do preso tem condições de efetivar o pagamento, o custeio desse preso lá. Mas o ponto mais importante é um só. Nós deixamos essa pessoa inimputável. Ou seja, você não tem mais o que fazer com aquela pessoa. Se ela matar mais 50 pessoas, você vai aplicar o que a ela? Mais nada. Se ela sair da prisão e matar 50, você não tem mais nenhuma pena a dar para ela. Porque ela está condenada até prisão perpétua. Tanto faz, matar mais um, matar mais 20, para essa pessoa a mesma coisa. Bom, gente, nós estamos aí encerrando o programa Pergunte ao Dr. Carbone, mas eu vou dar as considerações finais a todos aqui, para que possam fazer as suas conclusões de tudo que comentamos, alguma coisa que ficou faltando. Eu apenas pediria que nós tivéssemos aí realmente aí uns 30 segundinhos para cada um, para não atravessarmos o horário aí. Doutora Tatiana, a senhora, suas conclusões de tudo que falamos, queria ressaltar alguma coisa? Não, acho que ficou bem claro, só queria pedir para o internauta qualquer dúvida que tenha ficado, tal, só mandar um e-mail ou mesmo ligar para esse telefone que a gente responde depois por e-mail. O telefone é 5052-6622. 5052-6622. Você participa aqui do programa Pergunte ao Dr. Carbone, ao vivo aqui pela UTV. Doutora Tatiana, quer deixar algum telefone para seu contato que o internauta possa solicitar? Eu vou deixar o meu Facebook, que é Tatiana Ragosta, ou o meu Twitter, que é Tatianar_M.
Para qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez pela sua Eu participação. agradeço. Doutor De Paula, também 30 segundos para as suas conclusões. Queria acrescentar alguma coisa que ficou faltando e possivelmente também o seu endereço para que o povo possa entrar em contato com o senhor. Bom, eu queria agradecer aos internautas, queria parabenizar toda a mesa aqui, cada um com seu ponto de vista. Vivemos num Estado democrático de direito. O fato de não concordar com a opinião não é discriminação, não é uma ofensa. Então, cada um tem que dizer aquilo que efetivamente pensa. E o meu contato pode ser pelo Facebook, Arildo De Paula, Arildo com Y, Arildo De Paula, e lá então estará no Facebook. E eu gostaria de lembrar você, internauta, que esse programa existe aqui pela AltV, Pergunte ao Dr. Carbone, graças a ele, ao Dr. Carbone, que teve toda essa ideia e que fez toda essa programação para que estivéssemos aqui todas as quartas-feiras esclarecendo, tentando tirar as dúvidas de vocês, dialogando, como disse o Dr. De Paula, de forma democrática, a fim de diminuirmos estatísticas, diminuirmos a violência de todas as formas, em todos os sentidos nesse país. Dr. Carbone fecha o programa, por gentileza. Doutor De Paula, ele é muito bonzinho, que ele espera que a pessoa responda, cumpra a pena, depois ele vai lá e mata de novo, ou trafica de novo. Quer dizer, ele está dando uma segunda chance. E no mundo não é assim, não tem segunda chance. A doutora Tatiane é uma mãe. Na verdade, ela está querendo dar prisão perpétua e ainda onerar a gente mais marginal. Só quero ver quando chegar em mim. Doutora Haroldo é um pai, é um paizão. Na verdade, para ele, de verdade, ele quer dar um perdão para todo mundo aqui, começar tudo de novo. Eu acho o seguinte, ó, enquanto tiver bandido e ladrão, vagabundo sem vergonha, sai na rua armado para roubar ou para estuprar, eles têm de receber na mesma moeda. Quando um criminoso nato lá vai lá e bate numa criança do jeito que está, ele devia tomar um cacete também e ficar deitado lá uns 3 anos para pensar naquilo que ele fez. O que eu vejo de verdade, nós estamos muito brando aqui. A polícia tem medo lá dos subordinados, dos superiores e não quer agir. Também não tem nem condição para isso, nem dinheiro, nem nada, nem investimento. Os nossos estadistas estão preocupados com eles, com o bolso deles, com os filhos deles, com as empresas dele. E o país está largado. Aquela gente que paga imposto, que nem eu, que nem o Haroldo, que nem o Dr. De Paula, que nem a Tatiana, estamos reféns desses bandidos que ficam na rua agredindo, matando sem impunidade. Eu espero uma mudança radical com as eleições. Eu espero que vocês escolham líderes capazes de coibir esse tipo de situação. E que nossas crianças tenham educação, que os nossos velhos tenham saúde, e que a gente tenha emprego para toda a nossa juventude, e que a gente tenha a condição de ser um país digno, e não ser uma Cuba ou uma Venezuela, que a gente tanto teme. E eu espero que a gente tenha a condição de viver no nosso país dignamente, evidentemente administrado por gente de bem e honesta, que vocês no voto vão fazer, escolhendo gente decente, quem está cheio de ver marginal. O senhor pode deixar algum contato, doutor? É @Drângelo Carbone, hein? É no Twitter. Eu quero falar com todo mundo e eu prometo responder tudo o que vocês quiserem. Gente, só gostaria de lembrar que a nossa educação está abraçando o analfabetismo. A nossa saúde está na UTI. E também a nossa justiça, hoje eu vi uma máxima que eu achei muito bonita. A justiça pode ser cega, mas a injustiça todos nós enxergamos. Lembre-se bem de tudo isso que nós comentamos e de tudo que você está vendo no Brasil, porque domingo você é responsável. Você é responsável pela direção que o país há de tomar. Eu queria agradecer muito a todos que participaram, a todos que abrilhantaram a esse debate aqui, Dr. De Paula, a doutora Tatiana, o Dr. Ângelo Carbone e principalmente a você, internauta, que nos acompanha. Estamos aqui todas as quartas-feiras, às 18 horas, pela AltV, com o programa Pergunte ao Dr. Carbone. Não esquece o diretor do programa, ele está lá e ninguém fala dele. Sim, está certo, bem lembrado. Um abraço. Ele que também aí prepara todas as pautas para a gente, também é responsável por esse programa e pela extensão e pela audiência de todos vocês. Mais uma vez, muito boa noite, muito obrigado a você, internauta, e quarta-feira que vem estaremos aqui de volta às 18 horas, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, gente. Boa noite.
Eu sou bonzinho.